Seu doutor, bravo senhor, Zé Pilintra chegou, bravo senhor, se você não queria, bravo senhor, para que me chamou, bravo senhor. Saravá, seu Zé, o meu respeito, a minha gratidão e a minha orientação e a minha gratidão e veneração por vós. Pegue uma cerveja de qualquer marca, coloque num copo, um pouquinho, não precisa ser tudo. Quando você puder, acenda uma vela vermelha para que ele te proteja na corrente da esquerda. Ou seja, aquilo que tenta te parar, te paralisar, te causar dor. E que ele te proteja na corrente da direita, que venha e aconteça tudo aquilo que você deseja. Muitas pessoas querem muito algo, mas está sempre batendo na trave, sabe? Quase que eu consegui um emprego, quase que eu consegui pagar tudo que eu devia, quase que eu consegui me organizar, quase, você está vivendo a vida do quase. Está faltando presença de seu Zé Pilintra na direita, esquerda e direita, esquerda, energia do sagrado, proteção. Aqui um copo de cerveja, segure nas suas mãos. Quando acender a vela, mentalize, e quando tiver com o copo em mãos, pede também. Seu Zé Pilintra, sou devoto a ti, por todas as experiências que já vivi e que sei que tu esteve presente em minha vida. Eu peço a vós proteção e guardia para todos os momentos de minha vida. Sou muito grato por o Senhor se colocar sempre à minha frente e às minhas costas, para que aqueles que praguejam pelas minhas costas, essa praga, essa fala, essa determinação, essa conjuração volte 3 vezes mais para eles. À minha frente, porque aqueles que visualmente se colocarem contraditório a mim, tenha perdido toda a construção, não consiga construir a sua fala de contraditório contra mim. Entendeu? Gente, direita, esquerda, só de você pedir, seu Zé já está. Desculpa, nas costas e na frente, seu Zé já está. Mas você precisa ativar a direita e a esquerda. E você ativa com uma vela branca do lado direito e uma vela vermelha do lado esquerdo. Pai Francisco, não posso acender velas coloridas em casa. 2 brancas, porque a branca substitui toda a cor de vela. Mas se puder, acenda uma vermelha, porque tem um axézão aí no meio que você vai descobrir fazendo. Deixa aqui. Se quiser irradiar mais energia, ter mais força, acenda um cigarro para o seu Zé Pilintra e peça para ele trazer axé de abundância na sua vida e proteção. Hoje é dia 29, é uma terça-feira, 29 de outubro de 2024. Tô encostado, parece, né, aquela imagem célebre do seu Zé encostado num poste. Quero dizer para você que a força do seu Zé pode te abençoar em diversas formas, em diversas maneiras. Eu tenho aqui um pote com as minhas moedas, que mensalmente eu consagro na energia de seu Zé. Eu tenho a moeda. Um certo dia eu estava andando num caminho, encontrei uma pedrinha, consagrei nele. Vou até colocar aqui, Tem uma chave que representa a abertura de caminhos. E aí, eu vou sempre pedindo a seu Zé que trabalhe em mim a prosperidade. Tem um pote de moedas perto da entrada da sua casa, na entrada do seu escritório, e consagre essas moedas, que seja símbolo de abundância, de prosperidade financeira também sobre você. Você tendo aliança com seu Zé, você vai ver que só de você pensar e pedir a ele, bater o pé direito 3 vezes e falar: seu Zé, traga para mim o que eu quero, ou bater o pé esquerdo 3 vezes pedindo para afastar as invejas, o olho grande, as maldições, você começa a ter uma força tão grande que a sua vida vai, Vou te ensinar uma magia muito forte, além de tudo isso que já é magia, mas eu vou te ensinar. Pai Francisco, eu tô com um problema aqui porque eu não tô conseguindo pagar contas na minha casa. Eu tenho aqui uma conta da minha casa de praia e outra conta desse apartamento aqui.
Então, vamos pensar que você não está conseguindo pagar a conta de luz ou condomínio, sabe? Está difícil, as contas básicas. Então, pega uma conta de água, uma conta de luz e pegue em suas mãos e fala assim: seu Zé Pilintra, sei que quando tu esteve em terra, passou por grandes dificuldades. Hoje no astral, ajuda pessoas que passam por diversas dificuldades humanas, dificuldades do corpo, da vida, da matéria, a resolver, solucionar as suas dores. Por isso estou aqui hoje pedindo ao vós que retires do meu caminho toda a dor, todo o problema. Eu falo isso, gente, porque, por exemplo, essas minhas contas aqui estão em débito automático, vem só o lembrete. Mas às vezes a gente está com dificuldade de pagar uma conta de telefone, de internet, o aluguel, a água, a luz, fazer uma compra do mês. Pegue um símbolo de qualquer uma dessas contas e peça ao seu Zé, seja por mim o meu advogado, esteja na minha frente, defenda as minhas causas. E hoje a minha causa é ter o suficiente para pagar tudo aquilo que eu preciso e ainda desfrutar de uma vida boa. E poder devolver a ti, sempre com um bom charuto, sempre com uma boa cerveja, sempre com um bom uísque, o que o Senhor vem me dando. Quando se fala humanamente direcionado a seu Zé, o que é humanamente? Colocando as suas verdades. Não é algo necessariamente só decorado, mas colocando. Como você fala com alguém que você tem intimidade? Falando, sendo sincero, sendo verdadeiro. Aí você pede a seu Zé que ele cubra você de todas as forças de luzes, para você não ter mais preocupação com isso que é básico. Porque às vezes a gente está dissipando a nossa energia, ou seja, perdendo a nossa energia com aquilo que tem sua importância, mas não deveria ser um problema, deveria ser somente um compromisso, como todos os outros que a gente tem. E que a gente não se preocupa para arcar, por quê? Porque você sabe que tem uma provisão que te possibilita isso. Entendeu? Eu sei que muitas vezes a gente está passando por tantos atropelos que o que é básico hoje parece um caso de Estado. Tamanha dificuldade. Parece que você precisa de uma intervenção do Estado para contigo, quando seria algo natural você suprir todas as suas necessidades básicas. Pede ao seu Zé, e depois que você tiver suprido isso, você pede algo maior. Por que eu falo? Às vezes a pessoa vai pedir o que hoje humanamente é impossível. Ah, eu quero ter 3, 5 casas. Você tem uma? Não. Então, para. Coloca o pezinho no chão, bebê. Vamos no que é real. Peça que você consiga pagar seu aluguel em dia, que se sobre valores, que você cumpra os seus compromissos, que você, a partir daí, comece a juntar um pouco, tenha uma ideia criativa e que essa ideia seja direcionada a lucros legais, lícitos. Você pede para seu Zé Pilintra te dar condição de estudar, de buscar novos conhecimentos. Eu sou jornalista, historiador, e eu tinha um desejo na minha vida de me formar em direito. Eu fui e pedi a seu Zé condição de estudar. E essa condição se tornou real na minha vida. Hoje, nessa terça-feira, dia 29 de outubro, eu estou às vésperas da minha formatura. Seu Zé está comigo no caminho. É tão interessante porque quando eu tive que fazer agora as fotos da formatura, teve uma formatura que estava de terno e gravata e eu parei assim, ó, e o fotógrafo foi tirar, né? E depois eu olhei e falei, nossa, como essa foto é simbólica, né? Eu estou com o canudo aqui, eu estou com a beca e eu parei aqui para fazer uma pose, né? Dar um close, né? E é uma foto célebre do seu Zé. Eu não fiz por querer, eu simplesmente pedi a ele que ele me abrisse portas. Gente, nesse mundo a gente tem que estar amparado pelas leis dos homens, pelas leis do espiritual e pelas proteções. Conhecimento não ocupa espaço em nossa vida, mas nos nutre de sabedoria. Sabedoria a vida traz, conhecimento você tem que ir em busca. Então, por que eu estou falando isso? Pode acontecer que depois de um tempo a sua vida comece a dar tão certo, você comece a ganhar dinheiro em todas as atividades, não em uma só. Porque seu Zé dá uma multiplicidade de dons, ele desperta na gente. Então, às vezes, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai
começar a usar a sua mente para economizar, investir da forma certa, e você olha para o lado, você tem 5, 6 fontes de renda, e algumas dessas passiva, ou seja, que entra dinheiro por um investimento que você já fez, seguro, tá? Volto a dizer, tudo de forma lícita, mas o que eu estou querendo dizer é que quando você entrega seu pedido a seu Zé, ele vai formulando, você vai se estabelecendo. Aquilo que antes era uma dificuldade, hoje é algo natural. E por que eu comecei falando sobre a importância de pedir a ele que bloqueie com uma vela vermelha o que é negativo do lado esquerdo e do lado direito que traga e faça acontecer o que é bom? Porque talvez você já é uma pessoa estudada, já é uma pessoa capacitada, já é uma pessoa que vivencia experiências em sua vida, mas está tudo travado. Você observa pessoas com menos capacidade que você, com menos conhecimento que você, com menos habilidades que você, alcançando resultados maiores que os seus. É lógico que existe muitas vezes um privilégio dado a alguns grupos de pessoas, não vamos fugir disso, mas eu não acredito em meritocracia, eu acredito que existem pessoas assim que, infelizmente, nem com nenhum esforço já é direcionada para algo porque o pai, a mãe, mas se o seu caso não é esse, você tem que se armar de bases espirituais. Para quê? Para que quando você estiver capacitado, estudou, se dedicou, para que essas pessoas não passem à sua frente, porque seu Zé vai colocar-se à sua frente, entendeu? Todas as falanges vão se colocar e vai falar, não mexe com ele porque ele é meu protegido, é meu afilhado. Eu espero estar sendo o mais didático possível, porque a magia, ela tem que, é uma combinação de fatores. A sua fé, primeiro a sua necessidade, vamos falar claro, eu preciso, aí você trabalha a sua fé, entende que tem o tempo e espaço para que o resultado aconteça e que precisa também de uma movimentação sua para isso, o fazer e o continuar a lutar, a buscar, a objetivar aquilo que você quer. Então, são etapas, mas alicerçado na fé, você anda com maior liberdade e quando tentam te parar, eles resolvem. Você não precisa ficar falando muito, porque quem muito fala dá bom dia a cavalo, não é, Suzana? Pense nisso. E ao mesmo tempo, uma frase que eu sempre escutei, desde a primeira casa que eu frequentei, olha gente, dentro das magias eu frequentei apenas uma casa antes de ter a minha casa espiritual. E lá tinha um senhor chamado... Eu vou guardar o nome dele, não vou dizer. Tive 2 pessoas que me orientaram muito, 3. Dona Pequena, mas eu era uma criança quando ela me orientava, sabe? E ela me ensinou muita coisa, eu sou muito grato. A minha mãe, por adoção, que me ensinou, quando ela fazia as conversas dela, os benzimentos delas com as pessoas, eu estava ali de botiga, né? Olhando, vendo, aprendi. Eu vou falar o nome desse senhor, seu Jorge. Seu Jorge, lá no bairro do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, onde eu cresci, ele tinha um centro. Ele gostava de mim. Era um senhor já, e ele gostava muito de mim porque ele via em mim reforçado um pouco das histórias dele. Ele sabia que eu tinha sido abandonado pela minha mãe biológica com 3 anos, ele sabia que depois de ser adotado, meus pais adotivos faleceram, minha mãe adotiva faleceu quando eu tinha 12, meu pai adotivo faleceu quando eu tinha 15, mas ele via em mim uma vontade de vencer na vida. E quando eu ia lá conversar com ele, porque às vezes você fala assim, com 12 anos, o que uma criança de 12 anos pode ter de dor na vida? Eu tinha as minhas, e eu sentava lá, jogava uma carta com ele, estava ele, a esposa, na casa, ele sempre me tratou com muito respeito. Ele jogava as cartas para mim, e depois que a consulta terminava, ele tinha uma rifa na mesa e falava, ó, anota esse número aqui, porque isso aqui é uma caridade que eu estou fazendo, tinha um valorzinho simbólico, mas eu rifo sempre um livro da linha de Allan Kardec, de Chico Xavier, eram livros assim. E quem sabe você não ganha. Eu ganhei um ou 2 livros na história da minha vida lá com ele. Mas quando a consulta terminava,
ele vinha para outros recados. E um dos recados que ele falava, que eu nunca vou... Desculpa se eu me emocionar. Mas ele era um carioca, que estava em São Paulo há muito tempo e uma pessoa que também tinha sofrido muito na vida. E como carioca, o carioca tem um gingado, um jeito diferente de falar, né? E a macumba que ele fazia, os trabalhos, eram muito de uma macumba carioca, que eu gosto demais, eu acho muito interessante. Eu conheço magias e macumbas de Pernambuco, que vai na linha da Jurema, do Maranhão, que é o Terecô, lá de Belém do Pará, que é a linha dos Encantados. Gente, eu conheço macumba. Eu já viajei muitos lugares desse Brasil para fazer pesquisa sobre isso, para conhecer. Certa vez eu fui lá no Maranhão, lá em Codó, tem vídeo aqui no meu canal, procura Pai Francisco Borges junto com Bita do Barão. Bita do Barão me ensinou em muitas coisas e me recebeu como igual para falar de coisas muito importantes. Depois ele me levou numa fazenda que ele tinha lá, onde ele tinha firmado todo um quê de coisas que eu vi de perto. Fui lá para Belém do Pará, descobri as magias dos Encantados, de Dona Mariana, de Seu Légua. E quem é dali sabe, quem é de lá sabe do que eu estou falando. Mas o Seu Jorge, ele tinha esse jeito dele. E ele falava assim: meu filho, nunca faça fila com pobre de espírito. O que ele está querendo dizer? Foque em você, tenha compromisso com as etapas da sua vida, tente descobrir o que você precisa para avançar. É tão lindo, sabe esses ditos populares, mas que a pessoa vai te dizendo, não são frases de efeitos, mas são frases de condução para o efeito que você deseja. Ele era simples, mas dentro da simplicidade ele ensinava. E quando tinha as giras, eu acho que as giras eram domingo, mas posso estar enganado, podia ser o sábado, mas eu acho que era domingo. A casa dele, que não era muito grande, enchia. E eu tinha 12 anos, então 12, 13 anos, era 1990, 1991. Eu comecei a frequentar antes lá, mas eu me lembro nitidamente desse período. E ele ia me ensinando as coisas, Deixa eu ver quanto tempo esse vídeo está. Agora, quase 18 minutos. Mas não tem problema. Vai assistir quem quiser assistir. Eu estou numa fase que eu quero partilhar conhecimento. E isso que eu estou falando aqui, às vezes tem uma ajuda a você. Se você está me escutando e está fazendo sentido o que eu estou falando, você escreva assim: entre em concordância com o Pai Francisco Borges. Entre em concordância com o Pai Francisco Borges. Eu vou entender que você está pegando o que eu estou falando. A magia do seu Zé daqui, de uma chave, de um otá, que é uma pedra, de uma cerveja, de uma vela da esquerda, uma vela da direita, o pote da moeda, um cigarrinho. É pano de fundo para muito mais questões. Funciona muito. Mas se você pegar as entrelinhas do que eu estou falando, mesmo que hoje você, que vai fazer a simpatia das contas básicas da sua casa, vai chegar um momento que isso vai ficar tão longe da sua realidade, mas você não vai ser tolo em acreditar que você é a fonte da riqueza, mas que a riqueza e a abundância passam por você por intermédio do sagrado, e que você vai beneficiar outras vidas, que você vai se beneficiar também, mas que você vai ter um entendimento de maior amplitude sobre a vida, vai entender que não é só dinheiro, vai entender que a vida são ciclos, e você tem que respeitar e compreender, você vai viver em harmonia com esses ciclos. É tão lindo. Hoje, aos 46 anos de idade, minha barba branquinha ficando, de vez em quando eu olho e falo: que bom poder contar com a força do sagrado, não para levar vantagem, mas para ser sustentado. Os meus sonhos jorrarem em mim, mas não um sonho ilusório, não uma utopia, mas uma construção real, concreta, estável, simbólica, com estrutura para avançar. E na satisfação diária, porque o que acontece em alguns casos é que as pessoas querem tanto que elas se perdem no querer e não têm um olhar de gratidão
por aquilo que foi direcionado. Só quem passou pelos vales da sombra da morte, das dificuldades, dos pesos, do olhar contraditório, sabe o que é andar em alegria e satisfação. Que hoje, dia 29, essa terça-feira de outubro de 2024, seja um dia bom para você. Me chama no WhatsApp, conversa com a minha secretária, pergunta quais são as promoções atuais, você que vai ver depois dessa data, para você conseguir de verdade passar numa consulta. Eu não prometo que eu vou resolver toda a sua vida, mas eu vou direcionar dentro da espiritualidade, ou com uma consulta, ou com um ritual, para você começar a andar e descobrir o vasto caminho das conquistas, o vasto caminho do avançar, mas com estrutura, de forma contínua, e fazendo da sua caminhada uma caminhada simbólica de desbravamento em todas as áreas. Seu Zé, eu tenho por ti uma devoção real. Eu posso ficar aqui em silêncio, que o Senhor vai saber o que é, eu não preciso dizer. Mas como hoje eu estou gravando para essa pessoa que está me assistindo, seu Zé, eu pedi licença e partilhei algumas coisas. Antes de gravar, falei contigo que eu gostaria de partilhar coisas e questões muito nossas, mas que essa pessoa, mesmo sem nunca fazer uma consulta comigo, mesmo sem nunca me conhecer pessoalmente, saiba que a força de seu Zé muda histórias, transforma vidas e faz aquele que improvavelmente conseguiria conseguir. E eu não estou falando de mim, estou falando de milhões e milhões de pessoas que nele têm fé e sabem de sua força. Vem para esse caminho, deixa like nesse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje, na data de hoje, somos 1.134.000 pessoas, mas falta você a fazer parte da nossa família. Um beijo e axé. Saravá, seu Zé.